É Mateus capítulo 12 e nós vamos ver o versículo de número 38 a seguir. Mateus capítulo 12, versículo 38. Todos acharam, irmãos? Diz assim: Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal se dará, a não ser o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Irmãos, o que o Senhor Jesus está fazendo aqui, nessa altura, ele já tinha curado leprosos, ele já tinha ressuscitado mortos, ele já tinha dado vista aos cegos, ele já tinha levantado paralíticos, ele já tinha multiplicado pães, ou seja, ele já tinha feito um monte de sinais, um monte de milagres extraordinários, milagres que ninguém jamais tinha feito antes. Então, nessa altura aqui, já fez um monte de sinais. Aí você percebe que aqui os escribas e os fariseus estão pedindo o quê? Queremos ver da tua parte algum sinal. Ora, ele não fazia tantos milagres à vista de todos, não curava tantos enfermos, não expulsava demônios, quantos leprosos ele não purificou, quantos sinais visíveis a todas as pessoas ele fez, e eles estão querendo o quê? Queremos ver da tua parte algum sinal. Mas que sinal é esse que eles queriam ver? Aí Jesus fala assim, não, nenhum sinal vai se dar, a não ser o sinal do profeta Jonas. Aí ele faz uma comparação entre ele e Jonas, e diz assim, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim eu estarei também 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas, no dia do juízo, eles se levantarão contra essa geração e a condenará, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eu sou maior do que Jonas. Ou seja, Jonas foi aquele pregador que não fez nenhum sinal. Jonas não fez nenhum milagre, ele não fez sinal algum, ele apenas pregou. E foi uma pregação, podemos dizer, de má vontade. Porque, no fundo, ele não queria que Deus perdoasse aquele povo. Ele não queria que Deus salvasse aquela cidade. Ele pregou por obrigação. E o resultado foi que 100% se converteram. Mas ele não fez sinal nenhum lá. Ou seja, o povo respondeu sim à pregação de Jonas. O povo recebeu, o povo creu, o povo se arrependeu com a pregação de Jonas, que era um homem de Deus? Era, mas era só um profeta também. Só que Jesus estava ali pessoalmente, não só pregando, mas fazendo sinais que ninguém jamais fez. E o povo ali, os fariseus e os escribas, que teoricamente era para ser o povo mais atento, eles não estavam crendo. Ou seja, os pagãos lá de Ninívia, que eram pagãos, não era o povo da aliança, não tinham compromisso com Deus, não conhecia a lei de Deus, eles ouviram de primeira, eles se converteram e se jejuaram. É dito que até os animais ficaram de jejum, não de espontânea vontade, né, que o animal né, não tem essa noção, mas os homens, os donos dos animais, o próprio rei da cidade, ficou tão convencido, tão quebrantado, que se vestiram de pano de saco, se humilharam e ficaram de jejum e não deixou nem os animais comer nem beber. Ou seja, e Deus poupou aquela cidade, porque eles se arrependeram com a pregação de quem, pessoal? Jonas, era só um profeta e pregou com má vontade, como eu falei. Tanto que ele pregou com uma certa má vontade, porque quando Deus salva o povo, ele fica indignado. Deus faz nascer uma planta e Jonas fica debaixo da planta e faz sombra. E no outro dia Deus faz nascer um verme ali e mata a planta. Ou seja, nasce hoje e morre amanhã. Jonas ficou indignado. Aí Deus, Jonas, você está indignado por causa da planta que nasceu numa noite e morreu em outra?
não deveria eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, que tem 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a direita? Em outras palavras, você está com compaixão de uma planta e você não está com compaixão de um povo, de uma cidade, de uma nação toda ali. Em outras palavras, aquele povo se arrependeu com a pregação, com a pura pregação de Jonas. Foi uma pregação firme, verdadeira, mas Jonas não curou ninguém, ele não fez nenhum sinal e o povo já foi suficiente para eles se converterem. Agora Jesus, o próprio Senhor, o próprio Jesus em pessoa, está ali, ó, não só pregando, ninguém jamais pregou tão bem como Jesus pregava. Ninguém jamais fez tantos sinais como ele fez. E ainda assim, aquele povo não se convenceram, não se entregaram, não se renderam ao Senhor e estão pedindo sinal. Mas sinal? Que sinal é esse que eles estão pedindo? Se eles já tinham visto ele ressuscitar mortos. Que sinal eles estão pedindo? Se eles já tinham visto ele curar paralítico. Sabe qual era o sinal que eles estão pedindo, pessoal? É um sinal que até hoje as pessoas pedem e Jesus não tem compromisso nenhum com esse tipo de sinal. É tipo assim, Jesus, se o Senhor aparecer para mim de madrugada, aí eu vou acreditar. Sabe que as pessoas ficam provocando a Deus, querendo que alguma coisa extraordinária aconteça, para falar, agora eu creio. Um dia alguém falou comigo assim, se Deus me levasse no lugar de perdição, lá no inferno, e mostrasse o sofrimento, aí eu me arrependeria. Às vezes a pessoa quer ter uma experiência dessa, sabe? E Jesus não tem compromisso com isso. Levar ele, deixa vai deixar lá. Então vocês percebem? Então, não vou dar os caminhos dele. Pois é. Então assim, então as pessoas ficam esperando, sabe, alguma coisa assim muito profunda acontecer para impactar. Só que, gente, a palavra está aí. A verdade está aí há 2000 anos, o evangelho está sendo pregado. Jesus já veio, ele já morreu, ele já levou os nossos pecados. Os apóstolos já pregaram, a Bíblia já está escrita. Os pregadores estão anunciando o tempo todo o Senhor. Já tem sinais o suficiente para a gente receber e crer. Então tem gente querendo ainda sinal. O Jesus fez? Não, porque Jesus não cede o capricho da gente. Jesus não fica ali, coitadinho, eu vou ter que convencer de você de qualquer jeito, né? Você não está acreditando simplesmente pelo que você está vendo, pela palavra, então eu tenho que te convencer de certa forma assim, eu vou ter que fazer um show para você crer. Então por isso que é estranho quando você vê um pregador, ele chamando muita atenção para si, como se ele fosse alguma coisa a mais, chamando atenção para a sua personalidade, como se ele fosse... Sabe, como se ele fosse um super poderoso, como se a unção de Deus fosse dele próprio, fosse algo que ele ganhou por conta própria, como se ele fosse maior do que ele realmente é. Ali tem um sinal muito negativo, porque Deus não pode estar nisso, porque ele viu aqui, Senhor, queremos a tua parte algum sinal. Então vou fazer agora, cai fogo do céu, todo mundo vai ver. Não vou fazer sinal nenhum. Vocês têm que crer pelo que eu já fiz. Então tem pessoas que falam assim, se eu entrar na igreja, quando eu colocar o pé na porta, se o pregador olhar para mim e falar tudo que eu tenho pensado, tudo que eu passei nesses últimos dias, só eu e Deus sabe, aí eu acredito. Tem gente que faz isso, pessoal. E estão buscando sinal. Jesus está dizendo, não vai ter esse sinal, eu não vou me submeter aos caprichos do pecador. É os pecadores que têm que se curvar diante das revelações que já foram entregues. Então, pessoal, imagina a situação. Tem pessoas que nesse exato momento estão desfrutando da comunhão do Senhor. Pessoas que há meses atrás estavam no mundão, perdida. Sabe, totalmente perdida, longe de Deus. E alguns meses depois, essa pessoa está firme com o Senhor, desfrutando da presença dele. Enquanto tem pessoas que estão há anos, 10, 15, 20 anos, na igreja, se simpatizando com a igreja e nunca teve essa comunhão. Você percebe aqui que tem dois povos aqui. Os ninivitas não conheciam a Deus, era o povo pagão. Se arrependeu com a pregação de Jonas. E aqui tem os judeus, os fariseus e os escribas. Conheciam a lei de memorizar, porque os escribas escreviam, então eles sabiam. Quando você escreve uma coisa, você vai escrevendo e lendo. Então você conhece memorizadamente, de cor e salteado, por assim dizer. E eles estão ali diante do Senhor Jesus e eles não estão crendo.
Então tem pessoas que estão há anos e anos no meio do sagrado, naquele ambiente espiritual, em que ele tem visto pessoas cristãs, e ele até gosta daquele ambiente, até gosta dos louvores, até gosta da pregação, mas nunca tem coragem de dar o passo de fé. E quando dá um passo, não dá o outro passo, fica estagnada. Enquanto tem pessoas que estavam no mundão agora, esses dias mesmo, hoje já está cheio da presença de Deus. Ouviu a palavra, creu e se tornou salva. Aquela pessoa está anos ouvindo, mas não se decidem, não avança e fica esperando Jesus fazer alguma coisa, como se ele fosse assim, eu vou ter que convencer você de qualquer jeito, né? Então eu vou ter que, enfim, aparecer para você. Tem gente que quer isso. Se ele aparecer para mim, aquela coisa bonita, brilhosa, eu vou crer. Não, ele não vai aparecer dessa forma. Ele já apareceu, está aí, você que tem que crer agora. Vocês percebem, irmãos? E aqui no texto, o que está trazendo aqui esse contraste, logo em seguida ele vai continuar o mesmo assunto, só que dessa vez ele fala que a rainha do sul vai se levantar no juízo com aquela geração e vai condenar, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E ali estava quem era maior do que Salomão. Então percebe? A rainha de Sabá, viajou centenas de quilômetros para encontrar um homem chamado Salomão. Por quê? Porque a sabedoria dele, todo mundo falava muito de Salomão, que ele era muito sábio. E ela foi conferir de perto para ver se era tudo aquilo mesmo. Engraçado que ela fala assim, é muito mais do que eu imaginei. Pois é, ou seja, ela fez assim, eu achava que o povo estava exagerando quando falava de Salomão. Aí quando eu cheguei lá, não, era pouco ainda o que eles falavam. Ele é infinitamente maior do que tudo aquilo. Mas quem era Salomão? Era só um homem. Ele era sábio? Era, mas era um homem. E Jesus, a própria sabedoria, está ali em pessoa, encarnado, fazendo o que ninguém jamais fez e eles não estão crendo. Então, irmão, o que isso quer dizer? Às vezes, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, nós, nessa época que nós estamos vivendo, nós temos mais informações que nos deveria levar ao arrependimento, que nos deveria levar a se curvar ao Senhor, do que muitas pessoas não tiveram. Exatamente. Tem pessoas que não têm acesso ao que a gente tem. E o pouco que elas têm, elas valorizam. E às vezes nós temos muito e não valorizamos. Ou seja, tem pessoas em tribo indígena agora que tem uma limitação enorme em relação ao evangelho. Aí chega o missionário lá, às vezes sem preparo nenhum, mas naquela simplicidade, o Senhor usa eles e aquela tribo inteira se converte. Aí tá cheio de pessoas aí ouvindo pregador e mais pregador na televisão, no rádio, na internet, em cada igreja, e tá lá, ouve, acha legal e não muda de vida. É como se Deus estivesse dizendo, ele fala também em Mateus assim, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e Sidom eu tivesse feito os milagres que eu fiz aí, muitos teriam se arrependido. Ele fala assim, tu Cafarnaum, você que se levanta até o céu, será abatido até o inferno, porque se em Sodoma e Gomorra eu tivesse feito os milagres que eu fiz aí, ela teria permanecido até os dias de hoje. Ou seja, não teria sido destruído, porque teria se convertido. Em outras palavras, o povo de Sodoma era, entre aspas, melhor do que o povo de Cafarnaum. Percebe como é que isso quer dizer? Porque se os milagres que Jesus fez em Sodoma, em Cafarnaum, se ele tivesse feito lá em Sodoma, eles teriam se arrependido. E nós sabemos que era uma cidade extremamente pecaminosa. Pois é, então assim, aí vem o ponto, quer dizer o quê? Qual é o pior pecado, se a gente for analisar? A indiferença. É você ter acesso à verdade. É você estar no meio da verdade. Mas você acostumou com ela, que ela não tem mais impacto para você. Jesus andava em Cafarnaum. Foi aonde ele mais fez milagres. Foi aonde ele mais pregou. Foi aonde ele mais esteve. E foi aonde as pessoas mais rejeitaram. Então percebe como é que é interessante? Isso pode acontecer conosco, pessoal. De que maneira? Quando nós acostumamos com o sagrado. Quando nós acostumamos com o sagrado, isso pode virar uma rotina e a gente pode tratar isso como uma coisa qualquer, como uma coisa automática. Igual quando uma pessoa que é muito boa no volante, que sabe dirigir muito bem, ela pega o carro e vai para o trabalho, ela chega lá e nem pensa, eu cheguei já. Foi tudo automático, né? Ela veio dirigindo, tudo automaticamente, ela se deu, opa, já cheguei. Não é assim?
quando a gente vai fazer uma coisa que a gente faz há muito, que a gente sabe fazer, você vai ali fazendo, daqui a pouco, terminei. Você faz automaticamente, porque você está acostumado. E na igreja, no reino de Deus, a gente corre esse risco de acostumar com as coisas de Deus e fazer automaticamente, relaxadamente. E isso não pode acontecer. Então a gente não pode acostumar com o sagrado, no sentido de relaxar. Nós temos que sentir aquele frio na barriga todas as vezes. Né? Tem gente que fala assim, toda vez que eu vou falar de Jesus, que eu vou cantar, eu vou pregar, eu sinto aquela insegurança de certa forma. E isso, tomara que continue assim até você morrer. Né? Tomara que você continue com essa ansiedade, esse frio na barriga. Que o dia que você achar que você já sabe de tudo, que você arrebenta, que você está por conta... Então, você já perdeu o temor. Você está ali automaticamente, perdeu o zelo. Entendeu, irmãos, o que a palavra traz para nós nessa noite? Ele faz tipo comparações dos dois textos que eu citei aqui, tanto o de Nínive quanto os fariseus e os escribas, é que lá em Nínive teve um profeta pregando a palavra de Deus e o povo se converteu. E aqui estava o próprio Jesus pregando a palavra e eles não estavam se dando conta, querendo apedrejar, querendo ver sinal. E também ele fala, se em Sodoma eu tiver que os moradores de Sodoma não viu nenhum sinal, não teve nenhuma cura lá em Sodoma. Não teve nenhum sinal lá. E Jesus falou, se eu tivesse feito o que eu fiz aqui lá, o povo tinha se atentado. Eles diziam, opa, que isso? Eu não sabia que tinha isso. Eu não sabia que os paralíticos levantavam. Eu não sabia que uma pessoa cega podia enxergar de novo. Eu não sabia que uma pessoa que já morreu volta. Nossa, que coisa! Aquilo impactaria eles. Tudo aquilo já estava fazendo lá em Cafarnaum. E o povo, nem aí. Então, às vezes, nós temos que nos atentar a isso. Nós estamos diante de muita coisa, muita revelação, muito conhecimento. E nós temos que valorizar isso. Porque senão nós vamos ser julgados de acordo com a luz que nós recebemos. Por isso que lá em Tiago fala, aquele que muito é dado, muito também é cobrado. Amém, gente? Então, vamos valorizar o privilégio que nós temos e estar em uma época, em uma geração em que nós temos acesso a muita coisa. Nós somos privilegiados. Nós temos muito conforto, por assim dizer. Nós temos acesso à Bíblia, que é tão difícil em alguns lugares, ela não chega, né? E nós temos ela de todos os tamanhos. Se a gente quiser comprar uma na linguagem de hoje, né, a gente compra. Se a gente quiser, eu vou ver no meu celular, tem lá. Eu vou, enfim, pesquisar aqui, tem lá. Então nós estamos numa época em que está tudo muito facilitado. E nós seremos julgados por isso. Os antigos, que viveram em uma época que não tinha essa facilidade toda, Deus será menos rigoroso com ele do que com a gente, porque nós temos acesso. Então o rigor que Deus vai nos tratar é maior do que o que tratou eles. Então, quanto mais luz nós tivermos, mais Deus quer que a gente responda de acordo a essa luz que nós recebemos. Amém, irmãos? Você fica à vontade para fazer algum comentário. Em nome do Senhor Jesus.